Vamos falar agora do seguinte, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem à noite, quarta-feira à noite, ontem à noite, considerou constitucional norma que permite ao promotor ficar ao lado direito do juiz na sala de audiências, mesmo quando o promotor normalmente é parte interessada no processo. O questionamento dessa norma foi feito pela OAB, que considera na ação que, ao ficar ao lado do juiz, o promotor se coloca como uma parte superior ao advogado da parte contrária. Mas sobre isso, para entender o que isso significa e tudo mais, converso agora com o promotor Carlos Romani, que estava acompanhando esse caso faz tempo. Doutor Romani está aqui no Zoom comigo, né, doutor? Obrigado mais uma vez, viu? Sim, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, vamos lá, é isso mesmo que eu falei, doutor, é legal o promotor, então, ao lado direito do juiz, e aí eu vou fazer uma de advogado da parte contrária aqui, isso não quebra a hierarquia ali, não divide os pesos, doutor, na hora de uma audiência? Não, eu vou fazer um breve relato do que foi decidido no voto da relatora, que foi... os demais membros do Supremo acabaram acatando esse voto, né? O que a OAB discutiu nessa ação direta de inconstitucionalidade, de 2 artigos da Lei Orgânica do Ministério Público, que determina que o promotor fique ao lado direito do juiz nas audiências, na verdade, ela discutiu a distribuição cênica desses atores processuais, como se fossem atores do processo. Então, essa distribuição cênica daria prejuízo à advocacia, né, que estaria aí numa situação em menor grau. Ocorre que o assento ao lado do juiz não é no mesmo plano físico dele, como se fosse ombro a ombro do juiz. Não é isso que essa decisão determinou ou que a própria lei orgânica estabelece. E sim, que ele fique ao lado direito do juiz numa audiência. Não precisa ser no mesmo plano, de ombro a ombro. Isso porque, primeiro, tem juízes, eu me lembro do doutor Osni, já falecido, juiz da infância e juventude, que tinha 2 escreventes, um de cada lado dele, e fazia duas audiências simultâneas, é lógico. Enquanto estava terminando uma, a outra escrevente estava preparando a outra audiência. Então, portanto, não havia aí uma possibilidade de se sentar ao lado, ombro a ombro, do juiz. Por outro lado, Alexandre, eu já me defrontei em audiências que eu cheguei e os advogados, mais de um, tinha 4 advogados sentados do lado direito na mesa de audiência, onde deveria ser o meu lugar. Eu não pedi para que ele saísse de lá, mas começou a audiência, um dos advogados que não me conhecia perguntou: o senhor é advogado de quem? Ora, se eu tivesse ao lado direito, como diz a lei, eu já seria identificado como promotor, entendeu? Então, portanto, existem circunstâncias iguais a essa. E também no passado, existiu muita briga de juiz com promotor que deixou de fazer audiência porque o juiz não deixou ele ficar do lado direito. Então, portanto, são circunstâncias que atravancam a justiça, atravancam os processos. Por outro lado, a atuação do MP, conforme diz a relatora, a ministra do Supremo, Carmen Silva, ela é a favor dos interesses coletivos. Ele é um representante estatal em benefício da sociedade. Ele está defendendo a sociedade, está buscando o bem comum, o que não se confunde com a advocacia. Então, em tese, não haveria uma quebra do princípio da isonomia, né? Por outro lado, houve uma opção legislativa. 2 leis, a Lei Orgânica Federal e a Lei Orgânica do Estado de São Paulo, fizeram a previsão disso. Então, existe, na verdade, uma opção legislativa. Se a OAB deseja que isso não exista mais, que então proponha, ou peça para o Ministério Público propor, ou o Congresso propor uma lei, né, onde vai se excluir essa possibilidade. Por outro lado, a posição dos sujeitos processuais numa audiência é um simbolismo. Isso é um simbolismo que deriva de uma evolução histórica, o Alexandre e nossos ouvintes, de uma evolução histórica, como aquele crucifixo que fica lá na sala do júri, que muitos reclamam disso, entendeu? É uma evolução histórica. Isso acontece desde os primórdios, desde quando eu nem pensava em ser promotor ou advogado. E
Por outro lado, o que eu achei importante no voto da ministra é que não existe um elemento concreto, a OAB não apresentou um elemento concreto de que a possibilidade física do juiz e do promotor, no mesmo patamar ou do lado de direito, possa influenciar ou comprometer a parcialidade do magistrado na condução das audiências. O magistrado é livre, se o promotor estiver sentado no fundo da sala, atrás dele, ele vai decidir da mesma forma. Não existe uma influência a respeito disso junto ao magistrado. E, por último, também a juíza, a ministra, disse que essa topografia dos assentos, sentar ali ou sentar aqui ou sentar acolá, não fere essa disparidade de armas, que a OAB tanto disse nessa ação direta de inconstitucionalidade. Ela enfatizou muito, fere a disparidade de armas. Não, não fere a disparidade de armas. Cada um está ali para defender um interesse. O advogado, o interesse do seu cliente, o interesse particular. O promotor defende a sociedade. Existe uma disparidade de arma, está sentado do lado direito ou do lado esquerdo do juiz. Em regra, perfeito, como eu disse, o promotor senta do lado direito, porque às vezes chega a 5, 6 advogados, eu recebo advogados de fora numa audiência física, né, numa audiência presencial, o advogado não me conhece. Cumprimento o advogado, ele cumprimenta todo mundo na sala, mas ele, visualizando que eu estou do lado direito do juiz, ele vai saber, esse aí é o promotor. Porque a gente costuma usar um dístico aqui, quando eu entrei na carreira, 36 anos atrás, a gente recebe um disco do MP. Mas isso aí também é um simbolismo que a gente já eliminou, porque você às vezes tira o paletó, manda lavar na tinturaria e o esquece o broche lá. Ô doutor, o senhor falou de disposição de audiência, toda audiência é a mesma disposição, até para leigos como eu de justiça entender? Não, por exemplo, sempre. A criminal é do mesmo jeito que a cível, um caso familiar, que daí tem duas partes. Como que é? Quais são as diferenças? A única diferença é no tribunal do júri, que o promotor fica lá do lado direito do juiz, mas num patamar menor. Isso é uma disposição, como eu disse, né, histórica. Desde os primórdios do tribunal do júri é assim. Tanto é que o Lewandowski levantou essa questão no voto dele, dizendo que no tribunal do júri deveria estar no mesmo plano, tá? Mas isso o tribunal, no seu julgamento, não aceitou o argumento dele, Lewandowski, a respeito que ele foi divergente apenas nessa parte do voto, entendeu? Mas não declarou a inconstitucionalidade dos dois ordenamentos jurídicos, como eu mencionei, a Lei Orgânica Federal do Ministério Público e a Lei Orgânica Estadual a respeito disso. Por outro lado, hoje nós temos uma modernidade, viu, Alexandre? Eu estou aqui, pelo meu visor aqui, eu estou do lado direito seu, do meu visor aqui, entendeu? Então, né, mas numa audiência, será que eu estarei do lado direito, se ela for virtual? Onde eu estarei? Estarei no mesmo plano do advogado. E hoje, 99% das audiências são virtuais. Essa semana, só para esclarecer, eu atendi um advogado de São Paulo, que pediu uma audiência comigo num processo que eu estou dando parecer na Procuradoria, um processo de falência envolvendo mais de 50 milhões de reais. O advogado e a advogada e o falido queriam conversar comigo, fazer o que a gente chama de embargos auriculares, ou seja, né, ele queria esclarecer os aspectos do processo querendo me convencer a respeito de alguns fundamentos que ele entendeu que deveriam ser pertinentes. Eu os atendi. Agora, imagina se eles viessem de São Paulo aqui, que custo eles teriam para serem atendidos pelo Ministério Público? E eu conversei com eles da mesma forma. Muitos dizem, a audiência virtual não traz aquele elemento. O Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça dizem, olha, isso aí não pode ser implementada a audiência virtual, e sim a presencial, porque o juiz tem que olhar olho a olho, cara a cara. Eu vi que você colocou a mão na boca, assim, eu já sei qual é a expressão que você está pensando, vendo você aqui. O juiz também está vendo as partes. Se a parte faz assim, uma pergunta, não ou sim, você sabe que a pessoa está, você está vendo a pessoa. Então, portanto, eu não creio que haja diferença entre a audiência presencial e a audiência virtual, porque você consegue avaliar olho a olho na pessoa, o juiz, se você coçou a sua sobrancelha agora. Então, você percebe como se está lidando o réu, como a parte contrária está lidando naquela audiência, entendeu? Porque fica todo mundo no visor.
Perfeito, gente. Tá aí, então, o Dr. Romani explicando essa disposição aí que, na verdade, para muitos pode até parecer bobagem, mas, na verdade, tudo Como tem um diz a OAB, é rito, uma né? distribuição cênica, é uma distribuição cênica dos atores Mas é um processuais, né? rito, uma tradição, né? Enfim, faz Existe há parte. muitos anos, desde antes de eu nascer, E né? regrado por lei, né, doutor? Que fique claro. Sim. Bom, antes da gente encerrar, doutor, quero abordar um outro tema aqui com o senhor, se o senhor tiver mais um tempinho aí, porque vamos falar um pouquinho da pandemia, né, que a gente falou muito nos últimos anos. O senhor, eu lembro que o senhor lá no comecinho nem lembro mais, 2019, né, 2020, logo no começo da pandemia, o senhor foi o primeiro aqui que já instaurou aí um procedimento para acompanhar as ações integradas do poder público. E agora a gente está tendo aí, talvez, a possibilidade de uma nova onda, tanto que ontem a gente conversou com o pessoal da prefeitura sobre a orientação de novamente se usar máscaras. Como é que o senhor está acompanhando? O senhor tem mantido contato com as diretorias de saúde do Estado, a Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto? O que o senhor pode dizer para a gente? Como eu sempre faço, eu mantenho contato direto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Alertando, conversando, dialogando, repassando para eles as informações que eu obtenho do estado de São Paulo inteiro, né? Nós, a sexta-feira da semana passada, tivemos uma reunião do nosso comitê de crise do gabinete do Procurador-Geral, que ele ainda permanece, esse comitê, não se reúne, logicamente, agora semanalmente, mas com a possibilidade de eventual aumento, vai se reunir semanalmente. E o Procurador-Geral pediu que nós dessemos a ele uma posição, né, já que nós somos assessores dele nesse sentido, a respeito do retorno da obrigatoriedade da máscara ou apenas uma recomendação. Nós discutimos isso, né, no nosso comitê, conversamos com vários especialistas e sugerimos ao Procurador-Geral que faça, por hora, uma recomendação, porque nós temos que acompanhar várias questões que estão ainda pendentes. Quais são essas questões ainda pendentes? Por exemplo, nós vamos ter festividades da Copa agora, com várias reuniões em bares, restaurantes e tudo mais. Nós vamos ter o Natal, vamos ter o Réveillon e depois, proximamente, o Carnaval. Então, a gente tem certa preocupação em relação a isso. As novas vacinas vão chegar só em 2023, possivelmente no meio do primeiro semestre de 2023. E temos também a questão do aumento dos casos nos hospitais, hoje já manifestado pelo próprio HB, isso preocupa. Por quê? Porque se houver um problema em relação ao atendimento hospitalar, aí tem que tomar medidas mais concretas, né? Por enquanto, ainda não temos. Mas, por exemplo, eu fiquei sabendo que a prefeitura, 3 procuradores do município estão afastados da carreira porque estão com Covid. Lá, quando nós conversamos na nossa reunião que eu mencionei do comitê, diz que no MP em São Paulo tem muitos que estão com Covid, muitos funcionários e vários promotores. Então, portanto, eu, por exemplo, no meu gabinete, ou em ambiente fechado, ou entrando no Ministério Público, eu tenho utilizado máscara nos ambientes fechados. Procuro utilizar a máscara. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos a questão da falta de vacinação de muita gente que não completou o ciclo vacinal. Então, isso também é uma grande preocupação. Por quê? Porque você não completando o ciclo vacinal, você pega a Covid com mais força. Lógico, se você não tiver comorbidade, você consegue escapar dela, mas você transmite muito mais sem a vacina do que com a vacina, entendeu? Perfeito. E amanhã nós vamos ter, amanhã de manhã, a parte da manhã inteira, inclusive com o Gorstein, ainda o secretário estadual de saúde, junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, vai ter um evento, e o Ministério Público, através do coordenador do Centro de Apoio da Saúde Pública, que trabalha comigo, vai estar presente no Tribunal de Contas para discutir a questão da vacinação da população. Ou seja, o que o Estado pode fazer em relação a essa questão da vacinação para que a gente possa restabelecer novamente esses critérios de vacinação, fazer a população voltar a utilizar a vacina, que é a única proteção que a gente tem. Infelizmente, ontem recebi de um promotor, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, dizendo que a vacina traz mais prejuízo do que benefício. Ora, pelo amor de Deus, um promotor num grupo nosso dizer isso
Você está entendendo? Ele traz um descrédito para ele mesmo, porque existem milhões de estudos dizendo que protege, que a saúde está protegida e não traz malefício. Isso já está comprovadamente. Tanto é que as crianças estão sendo vacinadas. Bom, o mundo inteiro foi vacinado e não tem notícia de uma morte por causa da vacina, né? Exatamente. Então, o que acontece? Isso fica circulando como fake news e provoca nas pessoas esse receio e elas não vão completar o seu ciclo vacinal. Doutor, ainda sobre isso, eu conversei ontem com a gerente da Vigilância Sanitária, a Miriam Von, que perguntei para ela o número de casos. Ela disse, está crescendo, mas a gente só vai falar no dia 1º de dezembro, contrariando o que acontecia antes, que todo dia se divulgava os casos. Não seria o caso de ter mais transparência? E, enfim, se está crescendo, o município já alertar, não esperar. Aí eu pergunto para o senhor, o MP não poderia, enfim, não vou nem dizer uma ação, mas uma recomendação para que se garanta a transparência desses dados? Sim, duas coisas a gente tem que observar aí. Nós vamos tentar reativar, a partir talvez da semana que vem, os dados diários para repassar para os promotores do Estado de São Paulo inteiro. Mas nós temos um grande problema que não depende da vigilância sanitária e não depende, em tese, da saúde pública. Eu estive numa correição agora, essa semana, e conversando com o juiz, que eu não vou também citar o nome, ele me afirmou que se pegar o Covid, ele não vai fazer o teste. Então, se um juiz disse isso lá para mim, imagine a população, o resto da população. Então, se você, por exemplo, está em estado gripal, toma lá um antitérmico, toma alguma coisa e não vai fazer o seu teste de Covid, como que vai ser lançado no sistema que você está com Covid? Se a pessoa não vai lá fazer o teste. Mas eu digo, pelo menos dos casos ali que estão internados, sim, que, enfim, ocupação casos, de UTI. Esses casos são lançados no sistema CIVEP Gripe, que o município tem que lançar esse no CIVEP Gripe, que é o sistema que a gente vai buscar esses dados para repassar para os promotores do Estado de São Paulo. Então, nos casos em que foi constatado efetivamente que a pessoa passou por um teste, está com Covid, é lançado no CIVEP Gripe. O município só não põe isso no sistema porque crê que são casos menores ainda, né? Mas eles têm a evolução dos casos, eles sabem a hora de serem o quê? Publicados. Tanto é que você viu, publicava-se diariamente, agora depois começou a publicar semanalmente, depois quinzenalmente. Possivelmente ainda nós não estejamos numa situação que propicie uma informação com o menor tempo possível para ver a evolução da doença. Perfeito. Está aí, doutor Carlos Romani, promotor, falamos aí sobre decisão do Supremo que garantiu a presença do promotor ao lado do juiz em audiências e também dessa notícia de uma possível nova onda aí de Covid, volta do uso de máscara. Lembrando que a ANAC determinou, né, para aeroportos e aviões, é obrigatório o uso de máscara. Doutor, obrigado. E antes de terminar, quanto fica o Jogo do Brasil daqui a pouquinho, às 4h da tarde? Olha, meu palpite seria 2-0 para o Brasil, entendeu? 2-0. Não vou dizer quem vai fazer esse gol, porque aí também seria acertar muito, né? Isso. Mas meu palpite seria 2-0. Aí, se o senhor soubesse, já dá até para apostar aí nesse site de aposta aí, que tem muita gente que está ganhando dinheiro com a zebrinha. Eu não gosto de muita aposta, não. Eu não sou favorável a essa questão de aposta. No passado, muito distante na minha vida, eu tive familiares que gastaram tudo em apostas, deixaram aí minhas tias desamparadas, entendeu? Doutor, então, aproveitando até esse gancho aí, até me mandaram aqui, a aposta não é proibida no Brasil? Como que esses sites de aposta funcionam? Sim, não, existe aposta legalizada, né? Tanto é que você vai lá na lotérica que aposta, entendeu? Mas existem alguns tipos de apostas que foram legalizadas aí, né? Entendeu? Fazendo-se uma interpretação extensiva das leis, entendeu? Que propicia. Na verdade, isso aí é um grande arrecadador de impostos, né? Sim. Entendeu?
O que não arrecada imposto é você ir lá na frente por exemplo, de algum café ali no centro, na Bernardino, e fazer sua fezinha lá, que naquilo que não vai pagar imposto, No jogo do entendeu? bicho ali, né? Exatamente. Tá Que é certo. crime, por sinal, né? Crime. Obrigado, viu, doutor? Bom jogo pro senhor aí, bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Para você também, para todos que estão nos ouvindo.